Que Jesus nos abençoe e continue a nos manter nesse clima de harmonia, de paz e de fraternidade. Não sou Roberto Carlos, mas diria são muitas emoções. Rever este menino que eu conheci recém-saído da adolescência, há mais de uma década, Leonardo Machado, sempre foi assim. Suave, terno, talentoso, amoroso e apaixonado pela doutrina dos Espíritos. Acompanho de longe, aqui e acolá, e fica a sugestão, aliás, a propaganda de um dos seus trabalhos, se não me falha a memória, o primeiro, que tem tudo a ver com essa temática. Eu dei uma compulsada no mesmo, que é a sabedoria de Sócrates e o cristianismo redivivo. Conforme o nosso estimado presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, o nosso Gabriel Mamed, que, para quem não sabe, é ilustre descendente de um daqueles que, lá em meados do século XIX, aqui no Ceará, fez, antes de Allan Kardec chegar a essa constatação de que o fenômeno prodigalizado pelas mesas girantes, dançantes ou voantes, tinha por trás mentes inteligentes. O fenômeno era produzido pelos homens que viveram na Terra e que se encontravam numa outra dimensão existencial. O tetravô dele, chamado Catão Paz da Cunha Mamed, aliás, nome de rua próxima daqui, estava lá com o seu pai, o farmacêutico Antônio Paz da Cunha Mamed, na residência do barão José Smith de Vasconcelos, fazendo esse mesmo experimento. Contudo, não tinham, evidentemente, a metodologia adequada, condizente, que o codificador iria ter a partir, sobretudo, do ano de 1854, quando trava contato com esse estranho fenômeno, para efetivamente, a partir do ano seguinte, iniciar o diálogo com os espíritos reveladores, que ensejou, no dia 18 de abril de 1857, a publicação da obra magna da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, originalmente com 501 perguntas, com as respectivas respostas dos espíritos reveladores, sinalizando como, aliás, asseveraria posteriormente, Gabriel fez menção a uma expressão muito próxima à da que ele iria mais tarde, pela via mediúnica de Chico Xavier, nos trazer, a de Bezerra de Menezes, nosso ilustre conterrâneo, quando disse que, a partir desse momento, raia para a humanidade uma nova era. A era do espírito imortal. Curiosamente, coincidentemente, o lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, deu-se num sábado como este, só que às 10 horas da manhã. Numa loja ou livraria de Monsieur Danty, o responsável pela edição da obra, na Galeria de Orleans, em Paris, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio entrava com alguns livros para disponibilizá-los à apresentação do público, para, a partir de então, desaparecer, terminar os seus dias no anonimato, ele que era uma figura de projeção na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no tocante ao seu nome, como grande e sublime pedagogo, discípulo de Jean-Henri Pestalozzi, para brilhar para sempre como discípulo de Jesus, com o pseudônimo que adotaria, o de Allan Kardec. Então, que Deus possa, onde estiver esse espírito, juntando as nossas vibrações, que é muito pouco, diante do muito que ele fez e continua fazendo, para que a doutrina que esposamos, que na terra seja a concretização da promessa profética do homem de Nazaré, conforme anota João no capítulo 14 de seu texto, em relação à promessa feita pelo próprio Jesus, acerca do advento do Consolador prometido, que viria a seu turno, em seu tempo, a fim de nos repetir tudo aquilo quanto ele houvera dito e permaneceria conosco até a consumação dos séculos. Eu sempre desobedeço um pouco aquilo que esquematizo quando me disponho a fazer uma palestra diante de um tema proposto como esse para as nossas reflexões dentro desse seminário, que, para mim, particularmente, tem um significado muito especial, posto que nós estamos com este seminário
inaugurando também as comemorações alusivas aos 30 anos de fundação do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, o nosso ICE. Trabalho capitaneado pelo saudoso e querido irmão, certamente aqui presente, espiritualmente, que o Léo conheceu, Francisco de Assis Carvalho Cajazeiras. Sempre carinhosamente o chamei, continuo chamando, de Francisco. Grandemente importante na minha jornada existencial. Portanto, nós pensávamos em algo, mas queríamos mudar um pouquinho para trazer um pouco mais de afeto e de sentimentos à guisa de introdução das nossas reflexões. Até porque esse mês de abril, conforme aqui já declinado pelo nosso presidente Gabriel Mamed, é um mês grandemente importante para nós espiritistas do Ceará. Estamos no meio de uma celebração, de uma atividade local, o Abril Espírita, mas em nível nacional e em nível mundial, essa data se reveste de um significado muito importante, num mês para nós espíritas, por certo, aquele que merece uma atenção maior, porque é um mês de muitas efemérides. Além do Livro dos Espíritos, no mencionado dia 18, nós temos no dia 15 de abril de 1864 o lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 2 de abril, só que de 1910, o nascimento de Chico Xavier, o grande, extraordinário trabalhador de Jesus na Terra, responsável, em grande parte, para que o Brasil hoje se tornasse o maior país espírita do mundo. Ele, no século passado, embora tenha desencarnado em 30 de junho de 2002, já no limiar desse novo milênio, e Bezerra de Menezes, na nossa opinião modesta, como historiador, no século XIX. São as duas figuras icônicas nesse mistério. O próprio Bezerra de Menezes, como nós nem sempre temos a memória devida em relação a essas datas, no sábado anterior, dia 11 de abril, nós celebramos os 126 anos do seu retorno triunfal ao mundo espiritual, ocorrido no dia 11 de abril de 1900, numa quinta-feira, véspera de uma sexta-feira da Paixão. No dia 12 de abril, vamos parar por aqui, porque há outros grandes nomes da história do espiritismo, não é esse o tema, Leon Denis, que desencarnou no dia 12 de abril, a 99 anos, de 1927. Depois de Allan Kardec, é seguramente o europeu mais amado pelos brasileiros na divulgação dos postulados espíritas. Mas eu me lembrava dessas efemérides, porque ela encadeia para mim, particularmente, daí o sentimento, e aí entrando propriamente no tema da nossa reflexão, nesta tarde de fraternidade, também a partida dos dois seres que eu mais amei na Terra, meus pais. Minha mãe desencarnou no dia 12 de abril, mesmo de Leon Denis, só que em 2003. E meu pai, no dia 23 de abril do ano de 2006. Coincidentemente, eu conversava com o Fernando há pouco, 20 dias antes do aluno dele partir. Meu pai foi professor do Francisco Cajazeiras, no antigo curso ginasial, que os da minha geração e um pouco mais para trás, na linha do tempo, devem se lembrar. O Léo nem sonha o que foi isso. Naquela época tinha um concurso ao ginásio. E meu pai tinha um curso conhecido aqui em Fortaleza, curso Klein. E o Francisco estudou. Veja que coisas, as coincidências, aspas, do destino. Então, ele foi um pouquinho antes do aluno, e os dois certamente se encontram no mundo espiritual, trabalhando por nós. Mas, aí sim, lembrei-me dessa história toda, porque desde ontem tenho pensado muito na minha mãe. E quando nós pensamos nas nossas mães, nos entes queridos, não há como nós não nos sentirmos mais estimulados ao prosseguimento das nossas lutas cotidianas. E minha mãe, que foi grandemente importante desde a minha infância, porque me punha em contato, eu era um agiógrafo, para quem não sabe, a geografia é estudo da vida dos santos. Eu lia compulsivamente, desde garoto, a vida dos santos. Uma espécie de toque que eu tinha. Não sei nem se a palavra adequada é essa, depois eu converso ali com o especialista do assunto. Mas o fato é que eu lia demais a vida dos santos. E ela, nas noites de tempestades, nas noites escuras, como todas as boas mães, as babás, as nossas cuidadoras, as nossas avós, contavam historinhas. Não deixam de ser parábolas.
para que nós pudéssemos melhor refletir sobre as questões da vida e, às vezes, adquirirmos a coragem necessária para dormirmos. E assistindo, eu nunca me esqueci de uma historinha que eu queria compartilhar com vocês, vocês entenderão, espero, a razão de eu aqui relembrá-la. Essa historinha, mais tarde, talvez alguns conheçam, ela se tornou muito popular. Eu vou declinar de novo aqui os meus momentos infantis. Alguns vão se identificar comigo, os da minha faixa etária, mas havia uma coleção de discos coloridos no final dos anos 60, começo dos anos 1970, chamada Disquinho. E ali você tinha a história do Chapeuzinho Vermelho, A Festa no Céu. Lembra, né? É bom, recordar é viver. E tinha a história da formiguinha e da neve. É essa história que eu queria que nós atentássemos. E o mais interessante, eu estou começando com ela porque me veio aqui a ideia que, de repente, eu espero que vocês não sejam induzidos por hipnose. É o Deus do sono. Não é dos sonhos, do sonho é Morfeu. Mas um leva ao outro. Então, eu resolvi abrir aqui a nossa conversa hoje de maneira diferente, lembrando dessa historinha, que, aliás, brilhantemente foi transformada numa narrativa daquelas de época, com aquelas narradoras de voz aveludada, adequada a essa produção pelo saudoso compositor Braguinha, conhecido também como João de Barro. E a história, me permitam aqui a licença poética, eu não a tenho toda de memória, mas ela se dava da seguinte maneira. Naquela manhã de inverno rigoroso, a formiguinha saiu para trabalhar. Quando ia longe, muito longe, coletando as folhinhas que mais tarde se transformariam no seu alimento, ela percebe que um floquinho de neve caído do céu prendeu o seu pezinho. Com aquele frio intenso e um tanto assustada, sem ter aparentemente ninguém ao lado para socorrê-la, ela tenta, debalde, se desvencilhar do floquinho de neve e não consegue. Aí ela olha para o sol, que despontava na aurora daquele dia no firmamento, e diz-lhe: ó sol, tu que és tão forte, que derretes a neve, desprende o meu pezinho. Sol, embora sol, um tanto frio, sonolento, acabara de acordar, diz, com certo desdém, não posso, porque mais forte do que eu é o muro que me tapa. E a formiguinha, de repente, ainda se contorcendo em razão daquele frio intenso, olha para um muro enegrecido pelo tempo, de tijolos de barro muito alto, e diz-lhe: ó muro, tu que és tão forte, que tapas o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E o muro, com a frieza marmórea, diz-lhe: não posso. Porque mais forte do que eu é o rato que me rói. E, de repente, um camundongo ligeiramente ia passando ao lado do muro e ela, desesperada, consegue dizer: ó rato, tu que és tão forte, que róis o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E o rato, assustado, olhando para trás, disse: não posso, não posso, não posso, porque mais forte do que eu é o gato que me come. De repente, a formiguinha, agora sim, jamais assustada, ninguém parava para lhe dar aquela simples ajuda, vem um bichano, característico de um gato, todo orgulhoso, espichando a cauda, passa ao largo, olha a formiguinha, de soslaio, como se diz, e ela grita, quase sem forças: ó gato, tu que és tão forte, que comes o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. Não posso. Mais forte do que eu, aponta para trás, é o cão que me persegue. De repente, um imenso cachorro se aproxima.
A onomatopeia, porque eu vi que tinha alguns já querendo dormir. Perdão por ela. O cachorro se aproxima e ela pede ao cão: ó cão, tu que és tão forte, que persegues o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. Não posso. Mais forte do que eu é o homem que me bate. E de repente vem um homem musculoso, forte, como Fernando Bezerra. Olha para a formiguinha e escuta dela com as mãozinhas postas, uma sobre a outra, em tom de prece. Oh, homem, já quase sem forças, tu que és tão forte, que bates no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. Se não posso. Mais forte do que eu é a morte que me governa. Formiguinha pensou chegar já aos instantes derradeiros da sua jornada. Já com hipotermia, hipotermia, você foi de médico, hipotermia, ela já quase ali desfalecendo, de repente vê a morte chegar. Aquela figura representada caracteristicamente, muito conhecida de nós, a semelhança de Caronte, o barqueiro do Estige, lá na velha Hélade, manto negro, foice na mão direita, rosto cadavérico, na verdade de caveira, e a morte se aproxima e a formiguinha, olhando com certo temor, suplica a morte: ó morte, tu que és tão forte, que matas o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. Surpreendentemente, a morte, mais do que os personagens anteriormente mencionados, demonstrou até alguma sensibilidade a mais no tom de voz dirigida à formiguinha. Até porque a morte, por mais paradoxal que seja, é a expressão mais democrática da vida. Quando ela chega, ela não quer saber se você é rico, pobre, dessa ou daquela etnia, crente ou descrente, papagaio, periquito, cachorro. Chegou o seu momento, passa pelo fio da foice, segundo a simbologia dessa história, e aí nós vamos, não tem jeito. Mas a morte disse: não posso, até com uma certa piedade, porque mais forte do que eu é Deus que me governa. Aí sim, para não mais cansá-los com repetição, mas foi intencional, é uma parábola, é uma história, é uma narrativa, com um fundo moral, e vocês vão entender, portanto, o sentido dessa proposta, que também nos fala, e vamos perceber, de um mundo muito próximo do nosso, que é um mundo ainda de provas e de expiações. Aí, finalmente, a formiguinha, que já estava vendo a morte, coloca sinceramente, no momento de introspecção, toda a sua fé naquela prece derradeira e diz: meu Deus, tu que és tão forte, que governas a morte, que bate no homem, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. Desta feita, diferentemente do que acontecera anteriormente, esses seres animados e inanimados aqui mencionados, duas mãos diáfanas, poderosas, são percebidas se sobressaindo nos céus, saindo por detrás de montanhas, e de repente ordenou que viesse a primavera. Rios em cascatas, ensejar o surgimento de flores em tonalidades mil, e enquanto uma carruagem de seda e ouro recolhia o corpinho mirrado da formiguinha, uma voz dizia em alto e bom som que ela agora iria para o reino da felicidade,
onde lá jamais teria como ela experimentar as agruras daquele momento com um inverno tão rigoroso. Queridos, essa história eu espero não tê-los cansado. Ouvi da minha mãe, e depois, na referida coleção, disse que eu pensei que eu não ia, porque tem hora que você pensa que a memória vai falhar. É porque eu estou chegando na idade do Fernando, e aí começa a acontecer esse tipo de coisa, né? Mas o fato é que ela encerra lições de grande sabedoria para todos nós, como as fábulas. Essa fábula é atribuída, alguns dizem, aos irmãos Grimm, embora o mencionado Braguinha tenha feito a adaptação que nós achamos extraordinária. Mas ela nos mostra, através das características dos personagens aqui elencados, o que nos impede para a conquista dos reais e imperecíveis valores da vida. Porque a felicidade, assim como a paz, é aquilo que todos nós anelamos, que todos nós logramos, ou esperamos lograr, alcançar um dia nessa passagem ligeira no planeta Terra, que ainda, conforme a classificação de Allan Kardec, um mundo de provas e de expiações, onde o acicate da dor, não como punição divina, mas como resposta às infrações que nós cometemos das leis universais sábias estatuídas por Deus, age para que nós possamos reavaliar as nossas condutas, redimensionarmos as nossas vidas e prosseguirmos pelo caminho que Deus, através dos seus oráculos, dos seus profetas, e especialmente pelo maior de todos os homens que já pisou na terra, consoante dizem os imortais, em resposta à questão de número 625 do Livro dos Espíritos, que é Jesus, as diretrizes seguras que ele nos legou por meio das Escrituras, particularmente dos 4 evangelhos que nós dispomos, ou daqueles livros que integram, com o concurso dos seus colaboradores, com as epístolas, com o livro Atos dos Apóstolos, o Apocalipse de João, o Novo Testamento das nossas Bíblias. Então, nós temos aí uma sinalização do que é que nos impede essa conquista da felicidade. A frieza, a indiferença, a preguiça, o egoísmo, o orgulho, que, aliás, no dizer dos espíritos reveladores, são os 2 grandes obstáculos que nos impedem uma caminhada mais célere no rumo desse encontro fundamental e imprescindível que nós temos de empreender, de realizar conosco mesmos, como viajores do infinito que todos nós somos. A indiferença, aliás, que o sol aparentou com todo o seu calor, claro, é uma fábula, é uma história. O sol é fundamental às nossas vidas na Terra. Tanto que Akhenaton, o grande faraó do Egito, pouco tempo antes de Moisés, 300 anos antes de Moisés estabelecer a proposta da primeira revelação, já nos falava do sol como um Deus único, simbolizado no Deus Atom, mostrando a sua importância nas nossas vidas. Mas o sol da história, assim como o Muri e os outros personagens, preocupados com os seus afazeres, com o dia a dia, demonstravam essa indiferença na relação com o seu semelhante, particularmente no tocante àquela ajuda que a formiguinha, naquele instante, estava precisando. E o sol age com a frieza impressionante. E, queridos, quando nós paramos e transportamos esse tipo de comportamento para a nossa sociedade, para as nossas vidas presentemente, nós vemos que, ainda assim, nós agimos muitas vezes à semelhança desse sol, do muro, do gato. O gato foi indiferente, orgulhoso, não quis atender a formiguinha, uma coisa tão simples. Quantas pessoas que convivem conosco na nossa caminhada e necessitam, às vezes, de um simples olhar, de uma palavra de afeto, de uma palavra de ternura. Aliás, o homem que estuda a psique humana aqui é o nosso Leonardo, mas ouvi de um amigo, certa feita, um pastor protestante, que dizia que o grande monstro que devora, que mina as nossas relações com o nosso semelhante, que devora a nossa paz, é o monstro da indiferença. E essa indiferença, queridos, que acaba com todas as relações, sejam conjugais, sejam filiais, sejam fraternais. Nós nos esquecemos de perceber o outro.
nós nos esquecemos de entender que o outro é grandemente importante para a nossa própria vida. Quanta indiferença, muitas vezes, nós encontramos no dia a dia, na nossa convivência com os nossos irmãos de jornada. Com esses óbices, com essas qualidades negativas que todos nós ainda carregamos em nós mesmos, não há como nós sermos verdadeiramente felizes. Claro, os espíritos reveladores vão dizer a Allan Kardec, notadamente a partir da resposta a uma das questões que talvez depois da primeira, idade número 625, a primeira, o que é Deus, a 625, nós fizemos menção há pouco, que fala de Jesus como figura arquetípica às nossas vidas, mas é a questão de número 919, quando o espírito Aurelius Agostinho responde a Allan Kardec falando da necessidade do conhece-te a ti mesmo. Ela termina um dos livros que compõe o livro dos Espíritos, o terceiro, e quando nós passamos para o terceiro ou quarta parte, aí começam as perguntas de 1920, 1921, 1902, 1930, todas voltadas à questão da felicidade. Fazendo-nos entender, se pensamos assim, que a felicidade, de fato, plenamente, ainda não é nesse mundo. E basta evocar, aliás, o diálogo entre Jesus e Pilatos, o governador da Judéia, conforme Allan Kardec muito bem exara no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus responde a Pilatos que o seu reino, por enquanto, usa o advérbio, ou ainda, segundo algumas traduções, não era daqui. E, de fato, basta observar as nossas relações. Basta observar o comportamento dos personagens da história contada há pouco para percebermos que essas características, que essas defecções morais são nossas. Mas nós podemos, evidentemente, e é essa a colocação de Jesus, dentro da mesma perspectiva de reino dos céus, porque paz e felicidade estão praticamente indissociadas uma da outra. Você ter paz é a conquista da felicidade, que é o que todos nós aqui buscamos. O problema no nosso mundo é que nós confundimos a felicidade com os prazeres terrícolas, transitórios, com as alegrias fugazes, instantâneas, imediatas, um bem material que você possui. Não que isso seja proibido em hipótese alguma, estamos no mundo material, afinal de contas, mas o problema é que nós nos esquecemos de aprender a lidar com esses bens, entendendo que os mesmos são transitórios. Sobretudo no tocante aos bens materiais, ao dinheiro. Costumamos dizer sempre, o dinheiro compra muita coisa, mas não compra tudo. Compra uma lâmpada, mas não compra luz. Compra um livro, mas não conhecimento. Compra uma cama, mas nem sempre o sono que você tanto quer. Remédios e caros, mas nem sempre a sua saúde é devolvida. Armas, mas não a paz. Companhias, mas não a verdadeira amizade. Enfim, nós vivemos num mundo em que, muitas vezes, as nossas percepções são tanto enviesadas no tocante ao que seja felicidade. Jacques Bossuet, um bispo, um dos ideólogos do chamado absolutismo monárquico, ele chegava a dizer uma frase que eu particularmente concordo muito, embora não tenha concordado com a sua maneira de agir no campo da política de seu tempo, mas ele dizia que ser feliz é ver sem inveja a felicidade do outro. Claro, entendendo para nós o que vem a ser essa felicidade. Sócrates, que é fundamental no projeto da codificação espírita, aliás, é ele um dos espíritos que assina Prolegômenos. Portanto, Kardec não podia ser diferente, diante da pedagogia que ele entendia, diante dessa proposta, está em perfeita sintonia o seu pensamento com o pensamento socrático. Porque vem Sócrates, vem Platão, mostrando, aliás, como alguns especulam, que um não é a reencarnação do outro. No caso, Platão ser Santo Agostinho, porque os dois estavam juntos. São três espíritos distintos que assinam Prolegômenos, que trabalhavam exatamente essa ideia, preconizada antes até por Jesus, aliás, depois até por Jesus, porque Sócrates e Platão vêm antes, Santo Agostinho vem depois, da necessidade da autobusca, do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, para que assim, em nos amando verdadeiramente, espontaneamente, nós passemos a amar
o nosso semelhante. Então, a felicidade é exatamente essa percepção de uma maneira diferente da vida. Sócrates dizia que ser feliz é você ter uma consciência tranquila, um coração pacificado, em razão da sua conduta reta no bem. Eu, como sou historiador, gosto muito de Marco Aurélio. Uma figura ambígua, contraditória, era o imperador filósofo dos romanos. Viveu no terceiro século, aliás, segundo século da era cristã. Ambígua porque ele era tido como rei filósofo, era estoico. E, ao mesmo tempo, com todo o conhecimento que ele tinha, se não ele, como alguns historiadores questionam, alguns de seus governadores decretaram perseguições aos cristãos, entre as quais, uma das mais terríveis, aos cristãos da atual cidade de Lyon, na região das Gálias Lugdunenses, no ano de 177, da chamada Era Cristã. Perseguição atroz, terrível. Mas Marco Aurélio dizia que essa felicidade que nós almejamos alcançar, ela é o resultado quase direto da positividade dos nossos pensamentos. Pensar positivamente é um bom caminho. Aliás, Siddhartha Gautama já dizia, muito antes de Jesus, que nós somos o que pensamos. Tudo vai depender da maneira como nós mentalmente nos posicionamos em relação a nós mesmos. Evoco a lembrança do estudioso da alma humana, convidado especial desse nosso encontro de hoje, que mostra hoje a psicologia, a psiquiatria, que grande parte dos problemas que nós experimentamos no dia a dia, as enfermidades, as doenças chamadas de psicossomáticas, tem a ver, portanto, exatamente com isso, a forma como nós encaramos os nossos medos, as nossas preocupações, a ansiedade, tudo isso é gerado em nós mesmos. Nós somos integrantes, assim como o Léo. O Léo é até espírita de berço, mais novinho do que eu. Eu comecei com 21 anos, na Mocidade Espírita Joana de Ângeles, no espaço da atual Federação Espírita do Estado de Ceará. Na época funcionava a Comunhão Espírita Cearense. E em 1987, nós tivemos o ensejo de conhecer, por primeira vez, pessoalmente, através dessa mocidade, que homenageava a sua mentora, dando-lhe o nome, Divaldo Pereira Franco. E já em 1987, numa palestra que fez no espaço da Comunhão Espírita Cearense, no auditório que ontem o Léo fez a sua palestra de abertura desse encontro, ele falava a respeito de algumas ideias simples, já na preparação do que seria lançado a partir de 1989, portanto, 2 anos depois, num projeto magistral dele e de sua mentora Joana de Ângeles, intitulado O Homem Integral. E ali ele falava de frases simples, improvisadamente, dando-nos dicas significativas e importantes para que nós pudéssemos melhor balizar os nossos pensamentos, as nossas vidas e repensarmos as nossas condutas. Aí ele sugere algumas frases simples que a mentora lhe passava. A primeira é: eu estou vivo, mostrando que nem sempre nós temos noção do que é estar vivo. Basta pensar a maneira como nós vivemos ligados no automático. Nós, quando vamos tomar banho, por exemplo, nós não sentimos o prazer do banho, a alimentação que consumimos, diferentemente de antes, lá na época dos nossos avós, quando nós fazíamos as orações antes das refeições. Hoje, por conta da vida em si, claro que isso nem sempre é possível, mas nós nos reuníamos em família, sentíamos mais intensamente o gosto do feijão, do arroz. Hoje nós engolimos os alimentos. E assim somos nós, na nossa relação com o outro. Então ele dizia: eu estou vivo, a vida é bela, e de fato, a vida é bela, queridos, não obstante os problemas, as luzes do caminho, as dificuldades pelas quais todos nós passamos nesse mundo ainda de provas e de expiações, de tal maneira que nós só percebemos a sua beleza quando estamos enamorados, apaixonados. Aí você vê poesia em tudo. Não é legal? Isso faz parte da vida. Você declama aquela poesia, batatinha quando nasce, a coisa mais ridícula do mundo. A moça acha apaixonada, lindo, que lindo, meu namorado falou isso aí. Tão lindo, olha que poesia, o pai. Estou vendo, linda a poesia. Mas é o amor.
que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, como dizia o cantor, né? Então nós precisamos ficar mais enamorados, mais apaixonados pela vida, perceber de fato a beleza da vida. São coisas simples, queridos, não precisa muita coisa, não. Estou vivo, a vida é bela, há sol dentro de mim. Era outra frase, eu nunca esqueci disso. Fiquei traumatizado com essas frases, positivamente. Espero não tirá-las de mim. Mais tarde, Divaldo, de certa forma, vai desdobrá-las na série extraordinária, a que fizemos menção, que em parceria com a sua mentora, Joana de Ângeles, ele nos legará. A terceira frase é: há sol dentro de mim. Há luz em cada um de nós. Para o início da conquista dessa felicidade, nós temos de nos perceber como seres, com as nossas defecções morais, com as nossas fragilidades, mas com a capacidade de nos transformarmos, porque, afinal de contas, Jesus foi o psicólogo por excelência. E era a todo instante de seus lábios divinos pronunciadas expressões como estas: vós sois o sal da terra, vós sois deuses. Tudo o que eu faço podereis fazer e muito mais, se tiverdes fé, pequenina que seja, até mesmo do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer para aquela montanha, simbolicamente, montanha de problemas, que todos nós experimentamos: move-te daqui para acolá, e a montanha se moverá. Há sol dentro de mim. A penúltima frase, ele se inspirou num livro do saudoso escritor espiritualista, ex-padre Huberto Holden. Essa é muito apropriada para nós. É esta: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torna um homem mau. Eu estou carregando, sou filho de professor de português, meu pai. O mal aqui advérbio para não confundir. O mal com L, que me faz mal com L, é o mal com L que eu faço. Porque ele me torna um homem mau com U. O mal que me faz não me faz mal. O mal que eu faço é o mal que eu faço, porque me torna um homem mau. Ou mulher má. Um ser humano mau. Então vejamos a sabedoria dessas expressões relacionadas como base da série dos livros que Divaldo e Joana nos trarão, sobretudo na década seguinte, a década de 1990. E a última frase, para quem de repente a lê, vai dizer: isso é loucura, isso é devaneio, isso é utópico. A expressão derradeira que Joana, por intermédio de Divaldo, repassa para nós é exatamente esta: eu sou feliz. Como posso ser feliz olhando o que nós constatamos existir no mundo como o nosso? Claro, voltamos à questão. Primeiro, entender o que vem a ser felicidade. Recomendo a leitura do Livro dos Espíritos e as respectivas perguntas e respostas dos imortais na sequência da questão de número 919. Basta olhar, está tudo muito claro. A nossa felicidade, como a nossa perfeição nesse mundo, é sempre relativa diante da felicidade plena que um dia lograremos alcançar. O nosso Gabriel fez menção aos estágios evolutivos dos mundos classificados por Allan Kardec. Ainda falta aí uma fileira de anos, demoradamente estaremos na Terra, ou não, para assimilarmos o novo mundo em transição, que se avizinha, que é o mundo de regeneração, substituindo o mundo de provas e de expiações. E olha que já foi pior. Já foi mundo primitivo. O mundo mais feliz, os mundos ditosos ou felizes. Entendendo a felicidade, segundo a sua etimologia, félix, de feliz, do latim, qual deriva a nossa língua portuguesa, que é exatamente isso que nós almejamos alcançar. Então, como Jesus assevera no diálogo com Pilatos, quando diz que o seu reino ainda não é daqui, a felicidade plena, portanto, ainda não é da terra. Mas ela pode perfeitamente, é essa a questão, já chegando para o encaminhamento da finalização da nossa participação, ela pode perfeitamente começar aqui, queridos. Dissemos aqui algumas coisas.
algumas dicas desses pensadores, que sinalizam para o meio pelo qual nós poderemos seguir e encontrar essa felicidade. Basta observar a vida dos grandes místicos, dos grandes santos, dos grandes apóstolos, dos grandes missionários que passaram pela Terra. Ah, eu quero a santidade. Ah, eu queria ser como... Lembrando, porque nesse ano nós vamos celebrar os 800 anos da sua desencarnação, ocorrida no dia 3 de outubro de 1226. Francisco de Assis. Embora a igreja celebre seu dia como sendo dia 4 de outubro, mas ele desencarnou dia 3 de outubro. Francisco é o protótipo do autêntico, do genuíno, do verdadeiro seguidor de Jesus. Eu considero o mais perfeito símile, o maior imitador de Jesus na Terra. Viveu apenas 44 anos. Desencarnou jovem. Uma vida toda de turbulências, de dores, de dificuldades, como acontece na vida dos grandes santos assim chamados. Estamos falando dos santos porque eles vão estar também presentes no projeto da codificação espírita. Ali tem São Vicente, ali tem São Paulo, ali tem Santo Agostinho, tem São Luís, tem São João Vianney, o Cura d'Ares. São esses espíritos que, pela tradição dominante da Igreja Católica Apostólica Romana, utilizaram essa adjetivação pela vida virtuosa e pródiga no campo do bem que tiveram, santo ou santa. Mas basta olhar a vida desses grandes santos, ou das grandes santas, dos grandes heróis do cristianismo, todos com tribulações, passando vidas por experiências difíceis, pelas adversidades, nos primórdios do cristianismo, sendo trucidados nas arenas, nos ciclos romanos. Olha a vida de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, mais recentemente, estamos falando dos católicos. Não preciso falar de Mahatma Gandhi, de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes. Eu costumo, como biógrafo de Bezerra de Menezes, dizer que Bezerra de Menezes passou pela feliz experiência de, na Terra, ter com as suas duas esposas, explicando, duas esposas, porque a primeira desencarnou novinha, né? Senão pensar que ele era bígamo. Desencarnou em 1863 e ele se casou com a irmã materna da mesma. Eu fui dizer isso, a pessoa veio perguntar se o doutor Bezerra tinha casado, tinha tido duas esposas ao mesmo tempo. Eu disse, não, pelo amor de Deus, né? A primeira desencarna em 1863 e a segunda ele se casa em 1865, era a irmã materna da primeira. Com a primeira ele teve 2 filhos, com a segunda mais 13 filhos. Prole considerável, como todo e honrado cearense de seu tempo. Custo de vida era outro. Custo de vida era outro. Não era os dos nossos dias. Então, o doutor Bezerra teve mais 13. E se não bastasse, ele gostava de filhos demais. Ainda adotou uma menina, chamada Antônia, que era uma escrava alforriada. Ele chamava carinhosamente de Antonique. Desses 16 filhos, contando com a filha adotiva, ele viu partir antes dele, ele desencarnou em 11 de abril de 1900, conforme mencionamos anteriormente, ele viu partir antes dele 10 filhos. Filhos que desencarnavam um após o outro. Só para vocês terem uma ideia, os primeiros que desencarnaram, Deus foi tão misericordioso que já lhe permitiu, nesse ano de provas de fogo pelas quais passou, conhecer o Espiritismo. Foi um ano após ele declarar-se publicamente, dia 16 de agosto de 1886, adepto do Espiritismo. No salão com o público 10 vezes maior do que esse. Vejam só, estima-se 2.000 pessoas numa segunda-feira à noite. Não havia microfone. Ele tinha que ter a voz, como os oradores clássicos, impostada para tornar-se audível. Ele não tinha uma voz débil, como a minha, né? Que de repente, sem isso aqui, fica difícil de se ouvir. Então ele falou para esse povo feliz, no dia 16 de agosto, dia que nasceu uma filhinha de manhã. Nasceu a filhinha de manhã, de nome Hilda, 16 de agosto de 1886, e à noite ele estava pregando a população fluminense da época, no Salão da Guarda Velha, o Espiritismo, explicando as razões por que se tornaram espíritas. Então, no ano seguinte, 1887, no dia 2 de abril, parte o filho do primeiro casamento, número 2, de nome Antônio, que cursava medicina, lindo rapaz, de olhos verdes, esmeraldinos, como os do pai. Nós temos fotografias dele. Vou passar um livro para você depois. Nós publicamos. Vínhamos pensando, inclusive, porque o filho mais velho do Dr. Bezerra de Menezes
que se chamava Adolfo Bezerra de Menezes Júnior. Esse só vai desencarnar em 1899, mas foi o filho que moveu toda a atenção paterna em razão dos problemas de natureza obsessiva e psiquiátrica também, pelos quais ele passou. 2 de abril, coincidentemente, dia do nascimento de Chico Xavier. Desencarna esse rapaz com 25 anos. Lindo rapaz, espírita, estudante de medicina. 13 de agosto, 87, 3 meses. Desencarna a filha mais velha do segundo casamento, de nome Maria Cândida. Nome, aliás, da primeira esposa, que a segunda homenageara. Desencarna o rapaz de febre tifoide e a filha de tuberculose aos 21 anos. Linda moça. Essa de cabelos negros, olhos escuros, puxou a mãe. Imagine a dor de um pai. Ia se casar, jovem. 2 filhos, já não mais adolescentes. E assim, na sequência, ele vai ver esses filhos partir. Mas tudo isso, já, de certa forma, com a fé espírita, ele teve condições de lidar com essa adversidade, com essa vicissitude, que poucos conseguiriam. E demonstrava aqui e acolá, nos seus textos, nos estudos filosóficos que ele escrevia sem parar, que intimamente, não obstante essa, aspas, perda dos filhos, ele estava em paz. Você percebe até alguma alegria, uma certa felicidade na maneira como ele fazia suas narrativas nos estudos filosóficos, divulgando e vivendo e divulgando a mensagem espírita. Olhem para a irmã Dulce, hoje transformada em santa pela igreja, um texto de um dos pulmões funcionando, não podia dormir deitada, tinha que dormir sentada numa cadeira de balanço, mantendo um orfanato, uma creche, cuidando de idosos. Assisti a uma entrevista dela quando eu era criança. Eu vou declinar de novo a minha ideia, mas tu não vai ficar nessa só, eu não vou ficar nessa só não, tu vai comigo. O Fernando e eu assistíamos quando crianças. Nossos comerciais, por favor, lembra? Flávio Cavalcante. Ali. Denunciou, né, querida? É Flávio Cavalcante, saudoso Flávio Cavalcante. A irmã Dulce foi lá. O Flávio Cavalcante, que era tido como sisudo, um apresentador mais sério, ele se emocionou diante da alegria daquela mulher de corpinho mirrado, frágil, 1,5 metro de altura ali na frente dele, mas intimamente, embora os problemas pelos quais passava, feliz. Os imortais nos dizem, em resposta à questão de número 621, da obra que hoje comemoramos, que a lei de Deus, diferentemente dessas leis humanas que nós adulteramos, que nós corrompemos, que nós modificamos segundo os nossos caprichos, segundo os nossos interesses, a lei de Deus, não. Ela está esculpida na nossa própria consciência. Portanto, queridos, não há como nós sermos felizes, vivermos em paz, finalizando a nossa participação, para sermos disciplinados, conforme pede meu comandante, já sinalizando ali com a guilhotina virtual, que se eu não parasse, eu não viria mais participar das atividades do Instituto de Cultura Espírita. Então, nós queríamos finalizar, mas prestar, neste momento da nossa fala, encerrando-a, uma homenagem a Divaldo Franco. Divaldo Franco, no próximo dia 13 de maio, veja como o tempo passa rápido, Fernando, estará completando 1 ano do seu retorno ao mundo espiritual. E Divaldo vinha ao Ceará tão feliz. A última vez que ele veio à Fortaleza foi por nosso intermédio, numa parceria que nós fizemos, o Centro de Memória Viana de Carvalho e o Instituto de Cultura Espírita, com apoio da Federação Espírita do Estado do Ceará, em junho de 1923. Eu conversava com o amigo Wesley Caldeira, querido irmão de Minas Gerais, ontem dizia, Wesley, quando nós fomos deixar o Divaldo no aeroporto, ele já combalido pelo peso da idade, nós que conhecemos Divaldo em 1987, novinho, eu disse para mim mesmo, nunca mais vou convidar Divaldo, não é certo isso. E ele queria vir, ele via com alegria, porque quando nós fomos deixar no aeroporto, alguns talvez até tenham participado do evento, foi no aquele hotel Praia Centro. E ali o ventilador, o ar-condicionado ficou muito em cima dele, ele saiu gripado. Quando nós fomos deixar no aeroporto, ele morto de feliz, como nós dizemos aqui no Ceará, com o nariz pingando, escorrendo. E complicou, inclusive, o seu estado de saúde quando ele chegou em Salvador. Ficamos até com certo remorso. Puxa,
Aí disse, não, meu filho, não foi nada. Ele disse, não, eu já vinha gripado de outro estado. Eu disse, graças a Deus, foi no outro estado, não foi aqui. Mas era alegre, era feliz, era sorridente, nariz pingando. E ele sorrindo. Então, queridos, esse semeador de estrelas, de alegrias, de esperanças, no próximo mês vai fazer 1 ano do seu retorno. Aliás, coincidentemente, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, dia também do nosso Francisco Cajazeiras. 6 anos. Francisco partiu, como dissemos há pouco, no mesmo ano do nosso pai, em razão da complicação do seu estado de saúde naquele período terrível pelo qual nós passamos da Covid-19, dessa pandemia que açoitou a humanidade. Então, nós queríamos, pensando nessa felicidade que nós almejamos alcançar, homenagear Divaldo, lembrando uma de suas pérolas literárias mediúnicas, com a qual ele sempre finalizava algumas de suas palestras, além do poema Gratidão, da Amélia Rodrigues, todos conhecem. Aliás, a Amélia Rodrigues, nesse ano, Léo, faz 100 anos também do seu retorno ao mundo espiritual. Quase ninguém se lembra disso, só pessoas com esses toques historiográficos, né? É que se lembra desse tipo de... Só eu mesmo. Tem doido para tudo, né? Então... Mas o poema é de uma beleza extraordinária que nos dá dicas, queridos, para que nós possamos ser felizes. E, embora não possamos ainda ter uma estatura espiritual de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Chico Xavier, de um João Paulo II, de uma Irmã Dulce, de um Mahatma Gandhi, de um Martin Luther King Jr., nós podemos, dentro das nossas limitações, fazermos a nossa parte para promovermos a mudança deste mundo para um mundo melhor. E a poesia de um amigo espiritual, por seu intermédio, nos diz exatamente o seguinte: ó Deus, eu gostaria tanto de te servir. Gostaria de dar o meu contributo em favor de um mundo melhor. Eu gostaria de ser grande e nobre para que a dor batesse em retirada da terra. Eu gostaria de ser como uma Via Láctea de estrelas, para que as noites na terra fossem mais belas. Mas se eu não conseguir, eu te venho a pedir para ser um pirilampo, um vagalume, mas que possa, na noite escura, iluminar a amargura de alguém que esteja na desesperação. Ah, Senhor, eu gostaria de ser como uma chuva generosa, que caísse por sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não lograr, deixa-me ser pelo menos um copo de água fria, mas que mate a sede, a agonia de alguém que esteja na desesperação. Ah, Senhor, eu gostaria de ser como um jardim de flores, de todas as cores. Mas, na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma flor solitária, na frincha de uma rocha colocada para despertar a atenção de um viajor cansado. Ah, Senhor, eu gostaria de ser como um trigal maduro, para repletar a mesa da humanidade com pão. Mas se eu não conseguir, eu te venho a pedir para ser um grão, um pequenino grão, do tamanho de um grão de mostarda que seja, mas que caindo no solo, incruste-se, germine e floresça, e aí, quiçá, transformado em 1 milhão, possa saciar finalmente a fome inteira da multidão. Mas se eu não lograr, Senhor, eu te venho a pedir, pelo menos para tentar ser essa montanha altaneira, onde dela se pudesse ter uma visão panorâmica da terra inteira. Mas também, se eu não conseguir, vou te pedir para ser uma pedra fria no caminho, ajudando a escalada dos heróis, que eu seja pelo menos o primeiro degrau para ser o primeiro pisado. Ah, Senhor, finalmente eu gostaria tanto de ser um orador, como Viana de Carvalho, como Divaldo Franco, um prosador, para cantar a magia, a poesia, a beleza da tua mensagem de eterna pujança. Mas como me falta o estro, a palavra, a tinta, a empatia, deixa-me, Senhor, ficar à margem do caminho, à sombra de uma árvore, para quando passar alguém de mansinho, um viajante de terras longínquas, infeliz, como muitos na terra, passando por sob a árvore na qual me encontro, eu me lembro da história da formiguinha, tem tudo a ver, não me olhando com indiferença, mas eu me dirigindo na direção dele, possa acalmar seu coração,
dizendo-lhe: meu irmão querido, não temas, sou teu companheiro de jornada. Dá-me a tua mão, que eu seguirei contigo. Que Jesus nos abençoe.